Meus braços tudo roxo, eu toda machucada. E eu não conseguia ligar pra ninguém porque o celular tava quebrado e eu me sinto tão burra porque eu não tinha o número de ninguém de cabeça. Às vezes eu posso ver o reflexo do homem que eu começo a chorar, pode ser no meio da rua porque eu acho que é ele vindo atrás de mim. E há 2 semanas atrás eu falei hoje que toda noite eu acho que isso é um pesadelo, sabe? Essa vergonha maior foi a forma que eu fui exposta. Eu tô saindo aqui agora, atrás de ajuda, e a casa tá dessa forma. Geladeira esmurrada, tudo quebrado. Tudo quebrado. O meu celular ele deixou nesse estado, com tudo no chão. E julga que sou eu. E fez isso no meu rosto. Fora o que quebrou o meu nariz saindo sangue, o meu olho, e eu tô toda espancada. Se eu chegar e tiver mais alguma coisa quebrada, eu sabe que foi ele. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como uma das melhores do mundo para combater a violência contra a mulher. E ela já é bem conhecida. Somente 2% dos brasileiros nunca ouviram falar dela. Mas isso não significa que todas as mulheres recorram a esta lei quando precisam dela. Ainda falta muita informação, enquanto sobram vergonha e medo. Por isso é uma lei que fala de gênero. A vítima precisa se identificar como do sexo feminino. O agressor precisa ser alguém que convive com a mulher, não necessariamente o marido. Pode ser o irmão, o cunhado, o padrasto e até mesmo outra mulher. Apesar dos casos de agressão chamarem mais a atenção, a Lei Maria da Penha vai muito além disso. Afastar a mulher da família e dos amigos, xingar, ofender o tempo todo, são exemplos de violência psicológica. E isso também é crime. A violência sexual, como estupro, a violência patrimonial, que é a destruição de objetos e documentos, a violência moral, difamar e caluniar uma mulher, também se enquadram nessa lei. Depois que a mulher apresenta a queixa, a Justiça tem até 48 horas para analisar que medidas de proteção ela pode ter. Elas variam caso a caso. O juiz pode proibir que o agressor se aproxime da vítima e fale com ela, que ele vá a lugares que a mulher frequenta e pode até mandar prendê-lo. E é importante dizer que tudo isso não depende da orientação sexual da vítima, porque a lei garante o mesmo atendimento para mulheres hétero e lésbicas. Além disso, as mulheres transexuais também podem ser atendidas pela lei. Toda mulher pode ser uma vítima e denunciar a violência é a melhor forma de se defender dela. Acho que muita gente ainda não sabe, né, o que é a Lei Maria da Penha. Para você ter noção, a Lei Maria da Penha é 10% a 15% da lei que fala de punição. Ela é quase toda falando de prevenção, de família. Então ela é uma lei muito importante para que toda a sociedade pudesse estudar essa lei com profundidade. Agosto de 2016, 7 de agosto de 2016, quando entrou em vigor essa Lei 11.340, todo tipo de violência doméstica era tratado de uma forma comum, era tratado pelo Código Penal. E aí dependia do tipo de violência. Se acarretasse a violência doméstica acarretasse uma lesão corporal simples, aquele crime seria tratado como lesão corporal simples e aplicava a Lei 9.099, né? Essa Lei 9.099, como é sabido, é uma lei despenalizadora que permitia inclusive transação penal, composição civil, então muitas das vezes não existia sanção penal para esse tipo de crime. Com o advento da Lei Maria da Penha, aí sim, foi uma grande transformação, que foi no caso de tornar essa lesão corporal de natureza leve em ação penal pública incondicionada. E hoje estava prevista na lei 11.340, né, no artigo 41, né, que fala que não se aplica mais a lei 9.099, e o STJ entendeu, já tem até entendimento acumulado, súmula 536, dizendo que é ação penal pública incondicionada. Ou seja, hoje, independentemente da vontade da mulher, o agressor vai ser processado desde que a autoridade tome conhecimento daqueles fatos e faça a devida apuração.
Nós até resolvemos casar no papel, nós namoramos durante 2 anos e meio, até definitivamente ser casados no papel. Até então ele não apresentava ser um homem agressivo, às vezes muito nervoso. Agora, agressão física mesmo ocorreu no primeiro mês de casado, papel passado, dentro da casa dos pais dele, porque a gente ainda não morava no nosso apartamento, nós esperamos ficar pronto. E eu lembro como se fosse hoje, dele me agredir no quarto e eu descer muito assustada com aquilo. Alguns homens acreditam que aquela mulher tem que dar tudo aquilo que ele projetou ser uma mulher, como se a mulher fosse um ser universal. Tudo que não atende à necessidade dele, ele se frustra e os conflitos começam. Então são conflitos de quê? De ciúmes, principalmente. Conflito de uma mulher não atender a maternidade que ele desejava para o seu filho. O conflito dela não fazer aquilo que ele gostaria que ela fizesse. Então começam brigas, discussões. E nessas discussões começam as conflitualidades e a imposição masculina, que não pode perder o objeto que ele desejou. Porque na lógica machista, o homem escolhe a mulher. A gente está numa sociedade que ainda é muito machista. E as mulheres são criadas ainda para serem submissas, e os maridos e os homens são criados ainda para dar ordens, para ser o machão da casa, para se impor. Era namorado, virou esposo, aí separou, virou namorado de novo. Aí ele começou a ameaçar e sempre eu contornava, a gente brigava muito. E sempre mais era final de semana, que ele queria beber, queria curtir. Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, como as demais violências contra a mulher, a gente está falando de uma violência que é universal, que acontece em todo tipo de sociedade, em todos os países, com mulheres de todas as idades, mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres com instrução, mulheres sem instrução. A Lei Maria da Penha ela está dirigida às mulheres que sejam vítimas e os agressores podem ser tanto homens quanto mulheres, desde que eles sejam parentes ou eles tenham tido no passado uma relação de afeto. Não importa se mora ou não na mesma casa. Então, o ex-namorado, o ex-marido, o ex-companheiro, o irmão, a irmã pode agredir a outra, os pais, familiares. O que se tem que aferir é se há relação familiar ou relação afetiva presente ou passada, e se há uma relação de hipossuficiência, né? Se aquela mulher está sendo agredida, violentada em seus direitos, em razão de um desprezo, de uma discriminação por ela ser mulher. Ele começou a me espancar dentro do carro. Muito, muito. E eu pedia para ele parar, e eu tentava revidar, e ele me batendo, me enforcando, me socando. Ele acelerou e eu falei que queria descer. E na hora que eu abri a porta, ele acelerou, eu caí na pista, simplesmente. A minha sorte, meu cabelo estava preso, o médico não acreditou que eu tinha caído na escada, que eu falei que eu tinha caído na escada. E eu fiquei muito machucada e mais uma vez eu perdoei ele. Tem a dúvida sobre si mesmo, que é uma questão psíquica muito séria. As mulheres passam a duvidar do que elas desejam, elas passam a duvidar se aquele conflito aconteceu, até isso. Às vezes a agressão aconteceu, ela duvida que aconteceu, por conta da disputa, né, ela entra em dúvida. Então ela tem dúvidas sobre suas ações e sobre suas decisões. Só isso afeta profundamente o desenvolvimento dela. A situação foi piorando, de um tapa veio um soco. De soco veio os xingamentos dos
piores possíveis, porque a violência não era só a agressão física, ele mexia muito no meu psicológico, ele me humilhava muito. Vagabundo, batia, desgraçado, acabava com a vida dele. Ele largava fogo no meu corpo. Então, as agressões eram constantes, sem motivos. Ele me esmurrando muito mesmo. E eu pedindo pra ele parar, ele falava, agora quem vai te socorrer? Eu quero ver quem vai te socorrer agora, sua vagabunda, sua piranha, porque era assim que ele me tratava. A violência doméstica ela acontece em famílias paupérrimas, em famílias milionárias, em famílias que não têm nenhum estudo, nenhum grau de instrução, famílias que têm pessoas com pós-doutorado, com doutorado, com nível de instrução altíssimo. Vive um momento econômico muito difícil, então especialmente nas classes com menos recursos, a tendência é o estresse por falta de dinheiro, por diversos problemas, ser maior. Hoje, independentemente da vontade da mulher, o agressor vai ser processado desde que a autoridade tome conhecimento daqueles fatos e faça a devida apuração. Viu que eu não queria mais e que ele não aceitou e as ameaças dele estavam começando a vir à tona. Aí começou, me ligou no trabalho, ameaçando, começou... Vivi com ele 6 anos, então assim, desde o início ele falou para minha mãe que jamais aceitaria eu com ninguém, ele me mataria, ele faria alguma coisa que não ia aceitar ver eu com ninguém. Foi quando houve uns tiros aqui na minha casa. Aí no dia que houve os tiros, no dia seguinte, eu falei, agora não dá mais não, agora é caso de polícia. O registro de ocorrência é o passo fundamental para que o sistema judiciário, né, incluindo-se aí o ambiente policial, o ambiente do próprio sistema judiciário em si, para eles poderem tomar as atitudes necessárias, porque é com a ocorrência registrada, com o registro do fato feito, que as autoridades podem atuar. É necessário que os registros sejam sempre feitos. Agora, existem também outros canais em que as denúncias anônimas podem ser dirigidas para os órgãos competentes, naqueles casos em que a gente sabe que a vítima pode não ter a coragem suficiente para poder denunciar. O número mais conhecido e divulgado é o 180, o Disque Mulher, e a partir desse registro que também é feito, as autoridades competentes são acionadas para poder auxiliar a vítima naquela situação de violência que se encontra. A delegacia especializada de atendimento à mulher, ela é um plus ao atendimento da Polícia Civil, pois qualquer vítima de violência doméstica pode e deve comparecer à delegacia mais próxima da sua casa, onde receberá total atendimento e apoio da Polícia Civil. A lei também prevê o quê? Medidas protetivas de urgência. Entre elas, a gente destaca o quê? O afastamento do agressor do lar, justamente para que ele não vá à delegacia, seja preso, pague uma fiança, retorne ao lar e lá pratique atos mais violentos ainda contra a sua companheira. Mas as medidas protetivas mais comuns que tem, né, é o afastamento do lar, a proibição de contato com a vítima, proibição de se aproximar da vítima, manter algum tipo de distância. A atuação do Ministério Público, no início do procedimento, ela chega a ser secundária nesse primeiro momento, porque a vítima registra uma ocorrência na delegacia, faz o pedido de medidas protetivas, as medidas protetivas chegam até o juiz e o juiz já decide. Então, quando chega nas mãos do Ministério Público, a gente já tem uma posição mais ou menos estabilizada, se medidas foram deferidas ou não. E aí é o momento que ali a gente já sabe, muitas das vezes, se o suspeito já foi notificado das medidas protetivas. Se não foi, e aí nós temos um setor de diligências e a gente vai buscar
E nós mesmos já fazemos uma comunicação imediata para ele. Quando ele é localizado, às vezes por telefone mesmo, ele é comunicado as medidas protetivas e geralmente é marcada uma audiência de justificação próxima também. Então, e a gente faz o acompanhamento a partir daí das vítimas, principalmente aquelas que foram abrigadas, né? Foram para alguma casa-abrigo. Então, por isso, tanto a DEAN quanto as delegacias circunscricionais e a nossa delegacia 19ª DP vem fazendo um trabalho desse tipo, através de informação, levando conhecimento, através de palestras em escolas, igrejas e associações, a fim de que tanto os homens e principalmente as mulheres tenham conhecimento da legislação da Lei Maria da Penha e evitem infringir esse tipo de norma. Porque antigamente você não tinha essa proteção, né? A própria Maria da Penha ficou marcada, né? Por essa conquista, por essa luta. É um avanço. Nós tivemos também a questão do feminicídio, da lei do feminicídio também, que foi um avanço. Mas eu acho que nós ainda temos lacunas, né? Que precisam de ser aí, melhor assim, construídas. Mas eu acho que é o caminho, é um avanço já, a Lei Maria da Penha. Né, ela diminuiu consideravelmente o número de agressões, né? Pode até dar a sensação de que fez foi aumentar. Por quê? Não, é porque agora as mulheres se sentem mais seguras para fazer os tipos de registro de ocorrência que não fazia ontem. Então, às vezes, se você pegar numericamente, está tendo muito mais casos de violência do que anterior, não. Mas é justamente por causa que elas se sentem mais seguras para fazer esse tipo de registro e aí o número de ocorrências efetivamente vai aumentar. Ofertado para ela, indicado para ela conhecer a Casa da Mulher Brasileira, onde ela tem uma série de cursos, ela tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, que na maioria das vezes ela não está no mercado de trabalho, ela tem a oportunidade de ter assistência jurídica, tem apoio psicológico e apoio social. Estamos participando de um programa, de um projeto que chama Maria da Penha Vai Até Você. A gente não quer esperar que o cidadão venha até a Câmara Distrital. E foi tão engraçado que nós fizemos uma atividade na rodoviária, no momento da gente entregar o panfleto, quando o homem via, ele falava, não, eu não bato na minha mulher, mas aquilo não é só para quem tem um problema familiar, né? Então, é para todos, né? Então, eu acho que essa questão da gente divulgar a lei, para que a pessoa tenha conhecimento da lei, entender que a violência, muitas vezes, ela não é só física, ela é uma violência emocional que muitas vezes traz um desgaste, né, físico não perceptível, né, mas emocionalmente, né, tem mulheres que ficam com as suas vidas devastadas, né, dependendo do tipo de agressão emocional que ela tiver. Então, ela entender que a agressão ela não é só física. E como é que ela vai entender se ela não conhece a lei, se ela não sabe para que funciona a lei? Então, eu acho que esse conhecimento é a maior arma que a gente pode compartilhar com as mulheres e com a sociedade, e com os homens também, né, para nos ajudar a combater a violência doméstica. Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. No sábado, quando foi segunda-feira, eu ainda fui fazer um monte de exame, porque eu tava planejando ter um filho. Quando eu cheguei, por causa de uma discussão, ele quebrou meu celular. No que ele quebrou meu celular, eu fiquei muito chateada, porque ao quebrar meu celular,
Ele esmurrou muito a minha mão pra ver se eu posso falar. Minha mão inchou muito, ficou muito machucada. E eu virei pra ele e falei, você vai me ressarcir? Ele disse, porque eu comprei com o meu trabalho, com o meu dinheiro. Ele falou, não. Uma piranha, uma vagabunda que nem você é tratada assim. E eu não vou te dar nada. Então eu fiz isso. Ele começou a me esmurrar inteira. E ele começou a quebrar a casa. E eu entrei em desespero quando eu vi meus braços tudo roxo, eu toda machucada. E eu não conseguia ligar pra ninguém porque o celular tava quebrado e eu me sinto tão burra porque eu não tinha o número de ninguém de cabeça. E fui pegar meu notebook. E aí a briga começou na sala e foi terminar no quarto. Quando ele viu, eu tava ligando no notebook, ele veio com o celular dele na mão, eu nem lembrei que tinha senha. A única coisa que veio na minha cabeça era pegar aquele celular e ligar pra alguém. E na hora que eu trisquei o celular na mão dele, ele me deu 2 socos que eu caí na cama. O espaço da minha cama pro guarda-roupa é pequeno, que é apartamento. Na hora que eu levantei, que eu vi meu rosto, eu fiquei desesperada porque inchou, esse lado inchou na hora. Meu nariz entortou e sangrava muito, eu não respirava. Eu não respirava de jeito nenhum. E aí, eu peguei e virei pra ele e falei assim, olha o que você fez comigo. E hoje, eu tô vendo que não é bem assim. A Lei Maria da Penha realmente vale. O meu caso aconteceu quando ela completou 11 anos. Então que sirva realmente de exemplo para nenhuma mulher se calar, não se cale. É isso que eu peço, não se cale, porque eu acho que Deus botou a mão sobre mim, porque hoje eu tô com pequenas sequelas, mas tem muitas mulheres que perdem a vida, que ficam com sequelas piores, que têm filhos que são ameaçados. É isso que eu tenho a dizer.